Olá, amada, tudo bem? Eu tô passando aqui para te trazer um conteúdo exclusivo da comunidade sobre oportunidades de crescimento, como você pode crescer. E muitas vezes esse crescimento não vai te custar nada financeiramente, mas sim vai custar dedicação, ação, mudança de comportamento, mudança de como você enxerga o seu mercado. Então, para a gente poder começar, eu quero te lembrar que na pasta onde está essa aula, tem algumas ferramentas que eu vou explicar ao longo da aula. O conteúdo também da aula vai ficar dentro do acervo, dentro dessa pasta, desse link que eu mandei para vocês. Depois, com calma. Faça ali anotações, analise como que você pode aplicar dentro do seu negócio, até porque, gente, somente na mudança, na ação que as coisas, né, realmente brotam, nascem. Então, é na atitude. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês um conteúdo exclusivo que eu criei para nossa comunidade sobre oportunidades de crescimento. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque juntas a gente vai vendo a aula e vai conversando. Bom, você está acabando de ver aí, esse conteúdo está disponível para você. Então, depois você faça o download juntamente com essa aula, para que você possa analisar, né, certinho como que você vai colocar em prática. Então, o principal objetivo dessa aula é te ajudar a entender, né, o conceito de oportunidade de crescimento. E como que no mundo dos negócios ou na sua carreira você pode fazer, criar oportunidades, né? Criar, não ficar refém de, ai, vou esperar as coisas acontecerem, né? Vou ficar aqui, vou esperar que tudo caia no meu colo. E a gente sabe que isso não funciona, né? Nós precisamos criar oportunidades ao nosso favor, criar maneiras com que a gente possa se destacar e possa criar ali uma maneira de apontar, né, a direção do seu negócio. Então, não espere que o mundo leve pro seu destino. Pegue a rédea, né? Pega aí a rédea do seu destino, do seu negócio, você está no controle. Então, lembrando lá do conceito que a gente sempre fala, bom, seja a protagonista da tua vida. Então, você pode criar as oportunidades de crescimento. Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu trouxe aqui a definição de oportunidade, né? Então, oportunidade de crescimento são situações que me permitem você melhorar ou expandir seu negócio, tá? Ou habilidades, ou a sua carreira. E essas oportunidades, elas podem ser internas ou externas. Vamos lembrar então aqui de coisas internas. Internamente, o que você pode mudar dentro do seu negócio hoje para poder fazer você crescer, que poderia fazer com que você ganhasse mais expansão. Então, pense aí, maneiras de como você pode gerenciar o seu tempo. Será que a gente teria ali como aplicar uma melhoria interna que vai facilitar que você atraia mais clientes, que você também consiga reter os seus clientes? Então, pense aí, já é a primeira observação. Internamente, o que eu posso melhorar para atrair, né, mais clientes, mais oportunidades? Então, quais são as mudanças internas, né, que pode gerar oportunidade de crescimento? Aí a gente trouxe um exemplo, né? Empresas que criam ferramentas de gerenciamento, ferramentas de atendimento para poder otimizar os seus processos internos e também obter aí uma melhoria. Agora, externo, né? São todas o que que você pode explorar dentro do seu mercado de forma que você possa atrair crescimento. Aqui eu coloquei que, lamentável, a gente passou por uma pandemia, né? A gente hoje vive e parece, muitas vezes a gente se esquece do que a gente passou no passado. Mas nós passamos por uma pandemia. E as empresas que enxergaram ali a oportunidade do e-commerce, elas seguiram e muitas delas alavancaram, criaram oportunidades de muito crescimento, enquanto outras ficaram paradas ali, vou esperar, né? Vou esperar que o mercado vai mudar, vamos ver, vai voltar, não vai, a pandemia não vai ser por muito
tempo, e essas empresas ficaram para trás, infelizmente. Então, quando a gente vai falar de oportunidade, a gente vai para esse outro tópico aqui. Então, pense aí, né? Quando a gente for falar de oportunidades, existem oportunidades internas e externas. E quando a gente vai falar de oportunidade, é impossível falar sem mencionar sobre mindset, sobre mentalidade. Como que a sua mente está direcionada? É uma mentalidade que pensa em crescer ou é a mentalidade de sobreviver? Porque quando você está numa mentalidade de sobreviver, você fica apagando fogo, você fica ali, ó. Não, só hoje, né? Amanhã Deus pertence e você não pensa num crescimento. Você não tem uma visão clara onde você quer chegar. Então, para a gente pensar em oportunidades, também a gente tem que pensar como que nós estamos pensando. E muito se fala de mindset, né? Mindset é nada mais do que mentalidade, a forma com que você lida com as coisas, né? E aí, nós temos aqui algumas observações. Geralmente não, 99,9% das pessoas que não crescem, pessoas que ficam estagnadas, pessoas que ficam ali, ó, patinando, são pessoas de mentalidade fixa. O que que é essa mentalidade fixa? Sabe aquelas pessoas que ficam ali só reclamando, mas não pensam numa estratégia para mudar? Então vamos lá, ó. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Uma pessoa que tem mentalidade fixa, o que que ela vai falar, ó? Ah, eu não sou bom com números, eu não sou boa no meu financeiro e eu nunca vou ser. Isso é uma mentalidade fixa. Já a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ela vai pensar da seguinte forma: bom, eu não tenho muita habilidade com os números, com as minhas finanças, mas eu posso estudar e eu posso melhorar essa habilidade praticando. Observe que tem aí uma mudança de comportamento, e quando a gente fala de oportunidade, a oportunidade vai brotar dentro de você para fora. Então, é o fato de você estar disposta a mudar, você estar disposta a crescer e não somente ficar aqui, ó, esperando que as coisas aconteçam para você. Isso não vai rolar. Tá? Aqui tem um exemplo muito legal que é da Netflix. A Netflix, né, naquele universo das locadoras, de alugar DVD, né, de venda de DVD, que era um mercado gigante, ela veio aí com uma mentalidade totalmente aversa, né, de propor algo, e muitas empresas do DVD não quiseram aderir, né, ao novo e ficaram para trás. Então é a forma de você observar de que muitas vezes o crescimento e as oportunidades vai fazer com que você também analise o seu ego. E isso é real. Os empresários não enxergam quanto que o ego, quanto que a maneira com que a gente lida com as coisas atrapalha, empata, sabe? Assim, traz a pessoa para trás. Então, tome cuidado com essa questão, tá? Bom, então já começamos a enxergar que, primeiramente, né, nós precisamos ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de sempre que as coisas estiverem meio assim, sempre lembro, olha, tudo bem, é um desafio, mas eu vou superar e eu vou crescer. O que eu preciso crescer? Será que é uma oportunidade interna ou externa? Será que eu posso fazer as duas, né? Então observe aí como que está o seu negócio. Talvez você está faltando você mudar a sua mentalidade para um direcionamento de crescimento. E talvez você não está conseguindo, por causa de uma mentalidade muito fixa, enxergar as possibilidades e as oportunidades dentro do seu negócio. Ok? Bom, agora vamos para a prática, para a ação, né? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para criar oportunidades de negócio? Então, nós temos aqui, ó, análise SWOT, que é uma análise que a gente já fez juntas, uma análise que já falei várias vezes para vocês aqui. É uma análise que pode ser feita a cada 2, a cada 6, a cada 3, a todo mês, a cada quinzena, para que você possa analisar. Bom,
Quais são as minhas oportunidades dentro do meu mercado? Quais são as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, as minhas ameaças? O que que eu posso fazer? Enxergue o seu negócio como um todo. Uma coisa que a gente tem que lembrar como empreendedor, empresários, é que quem tem sucesso é aquele gestor, aquele empresário que tem uma visão ampla do negócio. Não é uma pessoa que é boa somente em uma coisa. Não, você vai ter que ter uma visão muito ampla do seu negócio e como que você pode mudar isso. Então, a análise SWOT, se você ainda não aplicou dentro do seu negócio, é a hora. Já passou da hora de você aplicar. Ela também está aqui no nosso acervo da comunidade. Análise do SWOT, você vai colocar então, preencher a parte das fraquezas, das suas fortalezas, que é tudo interno, né? Tudo que você tem ali na mão. E a parte externa são as ameaças e as oportunidades, coisas que você pode ali alcançar. Lembrando que as suas ameaças você vai enfrentar com as suas fraquezas, perdão, com as suas fortalezas. E as oportunidades muitas vezes está travadas porque você não desenvolveu ainda a sua fraqueza, você ainda não minimizou a sua procrastinação, você não minimizou a, a sua falta de competência em questões financeiras. Então, é uma ferramenta de extrema importância para que você possa analisar e criar maneiras de alavancar o seu negócio. Também trouxe aqui, ó, essa ferramenta nova que é a análise Pestel. O que que é essa análise Pestel? É uma ferramenta estratégica que empresas grandes fazem, tá? Lembrando que tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é de ponta, de empresa de alto nível. Mas todas nós deveríamos fazer, até porque, independente do quanto que você fatura, de qual é o seu tamanho, todas nós precisamos mirar lá alto, tá? Lá nós temos que ter referências altas. Se a gente mira aqui, ó, vou fazer tudo que é pequenininho, muito simplesinho, a gente não consegue crescer, a gente não consegue desenvolver. Então, a análise Pestel, ela tem ali como objetivo que você faça uma pesquisa do seu mercado. Então, e do ambiente onde a gente está. Lembrando que muitos desses fatores a gente não controla. Mas nós precisamos estar atentas e observar como nós podemos tirar proveito disso. Então, nós temos aqui, ó, fatores políticos, como que a política, como que está a política do nosso estado, do nosso país, como que está afetando os negócios da nossa área. Então, faça uma pesquisa, dê uma lida como que está. A questão econômica, como que está a economia do nosso país, como que os nossos clientes, nossos consumidores estão sendo afetados e como que isso vai afetar o nosso trabalho, tá? E como que a gente vai se reinventar. Também fatores sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Então, são fatores muito amplos, mas as empresas que olham também esses fatores, elas saem na frente, elas dão um passo à frente, porque elas já prevê muitas coisas que vão acontecer e conseguem acelerar ali o momento. Eu já estava prevendo que ia acontecer algo assim na economia, então eu vou mudar meu planejamento aqui de marketing, né? Eu vou mudar aqui a meus produtos, eu vou mudar aqui o que que eu vou oferecer para o meu cliente. Então, também está disponível para você essa análise Pestel ali no nosso acervo, nessa pasta, do link, ok? Então, já faça a impressão ou faça o download dentro da sua máquina para que você possa fazer o preenchimento dessa ferramenta. Ela é super autoexplicativa, então, mas se caso vocês precisarem de alguma ajuda, vocês podem me procurar, ok? Bom, agora vamos falar de network estratégico. Muito se fala de network, muito se fala, né? Hoje está em alta, vamos fazer network, porque as pessoas
entenderam que o negócio ele acontece quando você tem muitas pessoas ao seu redor. Quem tem muitas pessoas em volta, ela sempre vai ter ali uma movimentação de vendas, de oportunidades, de parcerias. Então, saiba se relacionar com pessoas estratégicas de forma intencional, que vai fazer com que você crie mais oportunidades dentro do seu mercado. Então, como que eu vou pensar nisso? Quais são os networks estratégicos que eu posso encontrar parceiros, que eu posso encontrar ali conexões que vai me gerar frutos, né? Não é uma coisa que tipo, eu só vou lá porque, eu só vou para tomar um café com a galera e tchau. Diferente da comunidade, que tem como objetivo desenvolver e ser uma rede de suporte, o network ele tem como objetivo gerar negócios. Então, a gente tem que pensar assim: será que aquela rede, eu vou ter ali acesso a parceiros que vão me conectar com o meu público-alvo? Então, vamos lá, ó. Vamos supor que você é uma arquiteta. E aí, por exemplo, é legal que você esteja em redes onde tem construtores, onde tem material de construção, pessoal da área da construção, porque você vai criar ali parcerias estratégicas para trocar contatos e indicação. Agora, adianta eu que vendo um produto muito feminino, um produto, por exemplo, eh, algo que seja muito íntimo da mulher. Lógico, os homens podem comprar para presentear a esposa, pode, mas a gente vai ter que saber que talvez aquelas conexões não vão ser muito rentáveis em curto prazo. E sim vai ser ali um relacionamento onde, quando ele lembrar de dar um presente para a esposa, eu vou estar ali para oferecer. Então pense que redes de network, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser intencional para você. Tá? Bom, aí nós entramos aqui em inovação e criatividade. Aí muitas pessoas podem, alguma de vocês podem estar pensando assim, nossa, Yasmin, mas eu não sou uma pessoa criativa. A criatividade, pessoal, ela acontece e ela não é algo que assim, ó, igual a vendas. Ninguém nasce vendedor. As pessoas, lógico, tem algumas pessoas que têm uma tendência maior a ser uma pessoa mais extrovertida, mais comunicativa, então ela cria ali mais habilidades na arte de vender, como que fala a palavra, agora me fugiu, mas de realmente levar as pessoas ali, influenciar pessoas. É essa palavra que eu queria usar. Então, algumas pessoas têm a arte de influenciar muito forte, outras não, mas isso é tudo treinável e criatividade também. Criatividade, se a gente for pensar, todos nós nascemos muito criativos. Crianças são criativas e ao longo da vida a gente foi cortado, a gente foi sendo colocado dentro de uma caixinha social, de uma caixa olha, de limitações, de privações. Então a gente vai tirando ali. Então traga a sua criança interior para fora e pense de maneira bem criativa. Bom, o que que eu posso fazer aqui para inovar, trazer ali a minha essência para o meu negócio, maneiras criativas de realmente me relacionar com meus clientes e também criar oportunidades de negócio. Eu tenho certeza que muitas de vocês possuem aí inúmeras possibilidades dentro das suas cabecinhas, mas aí, às vezes, na insegurança ou no o que que a galera vai pensar, você aborta a missão. Então, deixe ser criativa, tudo que você pensar, analise a questão financeira, a questão dos seus clientes, né? Como que a gente pode implantar isso e como que isso vai afetar a vida do meu cliente? Vai ser algo positivo? Vai custar quanto? Não, nada. Então faz o teste, não custa nada. Então a inovação e a criatividade, ela vem de ferramenta, ela vem de encontro para que você possa criar oportunidades de crescimento dentro do seu negócio, tá? Bom, então aqui outro fator essencial de identificar oportunidades é a escuta ativa, é feedbacks. Você pede feedback dos seus clientes? Você ou realmente escuta o que seus clientes estão falando? Porque muitas vezes a gente ouve, a gente tem ali a gente está ali, mas ao mesmo tempo a gente está já rejeitando tudo que o cliente está falando.
Então, ó, o exemplo que eu trouxe aqui, né? O Starbucks criou novos sabores de café e métodos de venda baseados em feedbacks de clientes. E hoje é uma referência. Então, ampliou, né? Foi ampliando ali a base dos consumidores, porque eles ficavam atentos. Ah, o cliente falou isso, o cliente falou isso. Então, vou aplicar. Então, observe hoje como que você está realmente utilizando como uma identificação de oportunidades os feedbacks que você recebe, ok? Bom, outra questão aqui, ó. Observe as tendências do seu mercado. Né? Veja aí realmente se está tendo o que o meu mercado está fazendo que eu poderia ter ali de oportunidade. Isso também a gente vai observar lá na análise SWOT. Por isso que é importante a gente analisar a análise SWOT, porque é uma das ferramentas que você vai conseguir observar como que seu mercado está agindo, criando oportunidades, né? No caso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Ah, a nossa empresa de contabilidade, né, os contadores, a gente agora oferece também, a gente também vende certificado digital, porque era algo que eu passava por um parceiro, né, tava tudo ok, mas surgiu a possibilidade, aí a gente observou que muitos escritórios já estavam vendendo e a gente foi atrás de ver como que, porque antes você tinha que ser uma certificadora, você precisava investir um valor muito alto, e a gente foi atrás para observar, né? Falamos com amigos, com pessoas do mercado e vimos que era uma possibilidade. E começamos a vender aqui também. Então, foi criado uma possibilidade, né? Uma oportunidade para mim, através da observação das tendências do mercado. Então, fique ligado, o que que meu mercado está fazendo? Ele está vendendo algo que pode agregar aqui dentro do meu ecossistema, então vou analisar se não é uma possibilidade de crescimento, tá? E a exploração dos seus nichos, né? Observe como que vocês podem observar assim, dentro do meu nicho de mercado, a galera vai muito para esse caminho aqui, para os e-commerces, não, para marketing de conteúdo, para os prestadores de serviço. Então, analise e explore as possibilidades que existem dentro do seu nicho de mercado, ok? Bom, gente. Aqui, a gente já falou, tem uma aula específica aqui falando sobre desafios, né? E aqui eu só coloquei um tópico para a gente falar, né, sobre a superação de crises, e isso pode virar também uma oportunidade. Falei também da pandemia, né? E aqui cito novamente que durante a pandemia, muitas empresas foram rapidamente para o digital e ali permitiram, né, expandir seus mercados, expandir o mercado, expandir seus negócios. Então, observe, às vezes você está dentro de uma crise e dentro dessa crise você encontra uma possibilidade de crescimento, tá? Então, observe sempre da onde a gente está. A gente pode estar na crista da onda, ou lá de baixo, lá no fundo do poço. Tudo, dependendo do olhar e da tua mentalidade, você vai enxergar possibilidades. Você vai criar oportunidades ao seu favor. Então, sempre pense nisso. Independente de se eu estou passando por uma crise, ou se eu estou passando por um desafio, né? Ou eu estou bem, você vai poder tirar proveito disso, tá? E aqui. A gente analisando aqui, eu coloquei alguns históricos, né? Algumas histórias aqui inspiradoras para vocês poderem observar, tá? Por exemplo, aqui, a Sara, ela é fundadora da Spanx, percebeu a oportunidade de transformar uma necessidade pessoal em um produto que resolveria um problema de muitas mulheres, criando assim uma nova categoria de produtos no mercado. Então, veja que muitas vezes uma necessidade sua também pode virar uma oportunidade gigante de mercado, tá? Plano de ação. Então, assim, lembre sempre, mapeou os recursos. Então, vamos lá. O plano de ação. A gente vai fazer a análise SWOT, a análise PESTEL,
tá? E aí a gente vai identificar quais são as oportunidades. Depois que eu analisar essas oportunidades, levantar essas oportunidades, eu vou ver, eu preciso de quais recursos para colocar, né, essas oportunidades em ação, né? Eu preciso de parceiros, eu preciso ali de um network, eu preciso de uma rede para me poder colocar essa oportunidade em dia. E aí eu preciso desenvolver capacitação pessoal ou investir na minha equipe, eu preciso investir no meu desenvolvimento. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, e isso é real, tá? No empreendedorismo, muito se fala dos dois Cs, né? Da cara e da coragem. Mas eu te garanto que o sucesso é com o terceiro C. Então, você precisa ter cara e coragem, mas você precisa ter competência, você precisa se desenvolver, senão você não vai conseguir colocar nada em prática. Então, aqui já são momentos de colocar em ação. Vamos para o plano de ação. E aí, nós vamos ter aqui, ó, atividades práticas, né? Para você fazer o exercício de dividir com os participantes aqui do grupo, aqui vai ser o que é brainstorm, chuva de ideias. Divida com os participantes em grupo, pode ser com algum parceiro de vocês ou com alguém aqui do grupo, né? O que você pensa, né, sobre essas oportunidades de crescimento. Depois a gente vai para um plano de ação individual. Então, escolha aí uma pessoa que você confia, uma pessoa que você fala, cara, essa pessoa aqui pode ser comigo também, tá? Nas reuniões. Olha, Yasmin, tem essa oportunidade de crescimento aqui, o que que você acha? Eu vou colocar em prática, nananã. Mas lembre, peça opinião e divida essas ideias com pessoas de confiança e também pessoas que têm uma mentalidade de crescimento igual ou maior que você. Porque senão você vai uma pessoa que tem mentalidade fixa, ela vai falar, pelo amor de Deus, para com isso, você tá doida? Entende? Então, cuidado com quem que você compartilha. Então, é uma atividade prática aqui, tá? E eu quero que você faça essa atividade, que eu vou te cobrar. E aqui também nós temos então um plano de ação, né? Define então os três passos ali, se você tem recursos, se você vai precisar de pessoas, se você vai precisar de desenvolver alguma competência extra para colocar em ação essa oportunidade, ok? E aqui a gente tem uma conclusão. Então, lembre-se da importância de adotar uma mentalidade de crescimento. Usar ferramentas estratégicas, gente. Dentro dessa pasta tem ferramentas que empresas de alto nível fazem, então não perca essa oportunidade. Estar sempre atento às tendências de mercado, identificar e criar novas oportunidades através disso. E a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês: criar oportunidades exige visão, criatividade e ação. Você precisa ir para o campo, você precisa batalhar, você precisa colocar a cara, mas você precisa ter competência, que vai ser as suas armas, tá? Com a abordagem correta, desafios podem ser transformados em oportunidades de sucesso. Bom, pessoal, eu espero que essa aula possa trazer para você aí maneiras de você crescer, maneiras com que você possa realmente expandir o seu negócio, que você possa faturar mais e, consequentemente, também lucrar mais. Não perca a oportunidade de fazer as ferramentas, de analisar esse conteúdo com calma e de forma estratégica, ok? Eu espero que vocês possam aproveitar muito. Um grande beijo e até mais.